Não é sorte. Como que o Galo pode encontrar novos CCs no mercado africano? Eu vou te contar isso com muita coisa legal nesse vídeo informativo da Betinho Marques TV. Mas antes disso, eu te peço a gentileza, gentileza mesmo. É só uma sugestão e um pedido. Se você puder, se inscreva, curta, comenta, compartilha e, se puder, de fato, ative o sininho de notificações para notícias legais. A gente não vai aparecer toda hora, a gente vai aparecer para trazer alguma coisa legal quando for legal, tá bom? E aí a gente vai fazer de uma maneira informativa quando for informação. Seguinte, o Atlético começou uma captação lá entre 2023 e 2024 de jogadores, atletas lá na África. E nessa época, salvo engano, o Vitor Aurélio, trabalhando com o Erasmo Damiani, que faz parte desse conteúdo também que a gente vai colocar aqui, ele foi lá namorar o continente africano para poder achar, né, pedras preciosas, vamos dizer assim, para a vida atleticana. O mundo hoje do futebol tem um olhar muito grande para essas praças sul-americanas, da África, e o Atlético foi atrás desse cenário. E aí descobriu-se Mamad Cissé, que tem 19 anos, que está encantando o torcedor atleticano, que pede minutos por ele. A gente também faz isso o tempo todo. E aí ele vai ganhando os minutos, fez gol na sua seleção, foi convocado recentemente, mas tem um processo que acontece ou que não acontece nos clubes que atrapalha tudo, que é a mudança de um profissional que sai, o outro entra e não dá sequência. E esse é o ponto-chave dessa história do Cissé. Quem captou, foi capitaneado ali pelo Erasmo Damiani com o Vitor Aurélio no início, que fizeram lá a captação, foram lá buscar informações e que fizeram a captação com o Denis Diletoso. Denis Diletoso foi o rapaz que hoje está no Botafogo, responsável por trazer, apostar no Mamad Cissé quando ele achou ele lá na África, lá na Nigéria, no campeonato de lá. E aí, por isso que eu vou te contar um pouquinho desse processo, porque esse processo começa com o Damiani e está terminando, de fato, esse processo de chegada, de entendimento, de acolhida com o Luiz Carlos Azevedo, que é um ponto positivo, porque muitas vezes nos clubes a gente começa o trabalho com um e termina quando esse um vai embora. E nesse mérito, o Atlético está acertando muito. A gente sempre fala aqui do Luiz Carlos Azevedo, que foi uma boa jogada que fez recentemente o Atlético ao trazê-lo com o Paulo Brax. Por quê? Porque ele está tendo essa abertura para o continente africano, sul-americano, mas não começou essa história com ele. E aí agora a gente vai colocar um pedaço importante no vídeo de como foi a captação do Cissé, quem fez essa captação, que você vai ver agora no vídeo. Inclusive, agradecer ao Erasmo Damiani, que ficou aqui no Galo entre fevereiro de 2021 até fevereiro de 2025. E aí a gente poderia perder grande parte desse processo, e que bom que isso não aconteceu. Confira um pouquinho do que disse o Erasmo Damiani sobre a captação, sobre a forma como a liberdade que ele dá para os seus profissionais fazerem a captação, os limites disso em função das finanças, e daqui a pouco a gente volta. A forma que eu trabalho, né, eu sempre dou liberdade para os coordenadores de captação, os observadores, sobre opinarem sobre os jogadores que eles estão vendo e se vale a pena fazer um investimento ou não, se eles cravam a vinda do atleta. Isso foi com Gabriel Veneno, né, que foi um jogador que hoje também é falado aí no Atlético, entre outros aí que nós também sempre na disputa, nós antecipamos em virtude da decisão já ser tomada pelos responsáveis, assim, ó, esse jogador vale a pena. Quando o Denis mandou mensagem, ligou dizendo Cissé, né, eu disse assim, ó, faz essa proposta aqui, vamos trabalhar em cima disso aqui, que eu vou aqui internamente fazendo o movimento para daqui a pouco a vinda dele. Qual era o movimento? Daqui a pouco ter um professor de francês, alojar o menino num primeiro momento no alojamento do clube, porque nós tínhamos a política de que até 18 anos, depois de 18 anos não se alojava no clube, mas em virtude dele ser um atleta de fora, de uma adaptação, nós temos que fazer esse processo, né, de abrir esse alojamento para ter o atleta. Então, quando o Denis disse assim, ó, Damiani, esse jogador aqui vale a pena, eles aceitam vir um menino com opção de compra futura, eles aceitam tudo que nós podíamos fazer
Eu disse assim, então faz a proposta, né? Ele já sabia mais ou menos o que eu tinha, o que nós já tínhamos já elaborado financeiramente. Eu disse, faz essa proposta aqui, se eles aceitarem, ok. Se eles não aceitarem, veja qual é a contraproposta, que daí eu entro no circuito da negociação. E aí, graças a Deus, eles aceitaram, né? Quando foi feito a nossa proposta, eles aceitaram e aí veio o transcorrer da vinda do atleta pro Galo. Então vamos lá. Eu tenho ainda uma novidade sobre uma questão de captação ainda, mas estou ainda falando do Cissé. Então o que aconteceu? O Erasmo foi lá, através dos seus profissionais, com o Denis de Letuso, que hoje está no Botafogo, o Erasmo está lá no Corinthians, fizeram uma captação, entendendo ali os limites que o Atlético tinha financeiramente e apostaram no atleta, apostaram na vida do Cissé. Diante das circunstâncias, da nacionalidade, do atleta que fala francês, da família, que também vou falar daqui a pouco, o que aconteceu? O Erasmo Damiani foi desligado do Atlético em fevereiro de 2025 e chega o Luiz Carlos Azevedo. E aí, por isso que o mérito aqui nessa questão é da não burrice de ninguém. O Erasmo plantou o que tinha que plantar e acreditou nos seus profissionais, e o Luiz, que chega, em vez de chutar o balde, falando, não quero nada que esse... Falando de uma forma vulgar, obviamente, né? Não quero nada que o outro profissional fez, vou começar o meu trabalho e dane-se o resto. Não. Abraçou e continuou a causa. Então é um mérito de várias mãos. E quando eu estou falando isso, eu estou falando com propriedade de acompanhar e de buscar o que a gente está fazendo. O que acontece? Geralmente, quando você vê uma estrutura de um prédio acontecendo, fazendo uma análise básica aqui, você só acredita quando a estrutura surge, quando os pilares sobem, quando bate a primeira laje. Mas antes disso, há projeto. Antes disso, há uma fundação sendo feita, onde muita gente entrou, inclusive, muitas vezes, num tubulão que você estava debaixo da terra e você não viu. Enquanto não apareceu no horizonte a estrutura, não se acreditou no trabalho. É exatamente por isso que a base chama base, porque ela tem muito a ver com o alicerce das casas, com o alicerce do que acontece nas construções. E o Atlético começou esse bom caminho, graças a Deus, de construir alguma coisa que tenha a ver com o processo e menos com as individualidades. Mérito das individualidades que são menos mimizentas e que prosseguem no trabalho do outro. Mas, de fato, há um processo em caminho de um Atlético hoje que tem o campo dos sonhos, de um Atlético hoje que olha também para os mercados sul-americanos e da África, porque este é o caminho, porque o Atlético está necessitado de revelar atletas, ponto. Depois a gente vai abordar, porque tem que ter coragem para lançar, que é uma cobrança que a gente faz, mas o caso do Cissé é o seguinte, ele chega com 19 anos e vem sozinho para cá. Recentemente renovou seu contrato, o Cissé foi descoberto lá jogando como um extrema, como um ponta, né? Jogando com a camisa 10 na ponta, e aí até perguntei para profissionais do Atlético agora recentemente, essa semana mesmo, o que acontece? Vocês mudaram a posição deles? Não, lá na concepção, lá no Diletoso mesmo, com o Damiani, eles entenderam que o Cissé estava jogando na ponta, mas as valências dele se assemelhavam a um camisa 8, né? A um segundo volante, em alguns casos até um primeiro volante, mas não um ponta, tá? É um jogador que tem essas características que o clube fez a leitura e resolveu apostar. E aí o que acontece? Diante de documentação, língua, família, o Atlético providenciou a documentação e o Cissé desceu aqui para Minas Gerais, para a cidade do Galo, chegando em maio. Quando ele chega em maio, quem colheu ele não foi quem acolheu. Ou seja, quem captou não foi a mesma pessoa, os mesmos profissionais que acolheram. E aí, o que está acontecendo com o Cissé nesse momento? Ele está tendo uma projeção muito grande, seu salário foi aumentado, e neste momento, ele mora na cidade do Galo, ele tem pai vivo, irmão, mãe, tudo lá, na Guiné. O Atlético, neste momento, agora, nós estamos falando hoje, no dia 15 para 16 de abril aqui, a gente tem uma realidade de que eles estão tentando fazer, alugar um apartamento para o Cissé, e aí todas as dificuldades inerentes ao processo. O Cissé não fala português, então ele precisa de alguém para poder alugar um apartamento para ele sair da cidade do Galo. Até hoje, data da gravação desse vídeo, o Cissé mora na cidade do Galo, mas rapidamente, daqui no máximo um mês, ele estará morando numa casa dele, num apartamento possivelmente,
E o Atlético está buscando também trazer um irmão dele para poder auxiliá-lo. O Atlético hoje entende que é necessário o Cissé não ficar sozinho, até para ele ter alguém para dividir os seus problemas, as suas atribulações, pensando no aspecto humano mesmo. Uma coisa que muito bem fez o Ajax quando se tornou referência ao levar o Romário para lá e depois virou um ícone de adaptação de atletas estrangeiros, o time do PSV da Holanda. Na verdade eu falei Ajax, mas é o PSV. Então, o que acontece? O Cissé está adaptado ao Atlético agora, deve receber aí essa mudança de salário dele, essa projeção que ele teve, as metas batidas fizeram com que ele tenha um salário bom, vai ter um espacinho só para ele, porque ele cresceu, né, muito rapidamente. Um parente dele vai vir para o Atlético, possivelmente um irmão, eles estão tentando fazer com que o irmão dele venha para cá para trabalhar em função do Cissé. Ou seja, cuidar da vida dele burocrática, dar suporte emocional, enfim. Então, o caminho do Cissé está traçado nessas linhas. O Cissé foi captado lá atrás por um movimento lá com Erasmo Damiani, que passou pelo Diletoso, que passou por muitas outras mãos, e agora foi absorvido pelo Atlético aqui, que acolheu, que tem o Luiz Carlos Azevedo, o André Veloso agora, e o ponto-chave agora desse término de conversa nossa nesse vídeo. O Atlético está por trazer mais 2 atletas da África. Então, eu estou nesse vídeo, quem acompanhou até aqui, tá sacando o que a gente está trazendo de informação. Além da história do Cissé, do que está acontecendo, do que vai acontecer, que agora ele vai sair da Cidade do Galo, que ele vai morar numa residência própria, e que ele vai ter um suporte ali de um familiar, como aconteceu com o Veneno. O Veneno morava aqui, os pais moravam em Santos, o pai dele trabalhava lá, agora o pai dele mora aqui, perto dele, da Cidade do Galo. O Atlético acha que é muito importante ter essa conexão familiar para poder manter a estrutura dos jovens. E é isso que está acontecendo. O Cissé tem um caminho traçado e o Atlético está captando mais 2 atletas vindos do continente africano que devem chegar aqui ainda neste semestre. Não vou precisar a data porque é um processo que demora e que demanda uma questão de burocracias documentais, porque são atletas de outro país. Então, Cissé, com 19 anos, tem todo esse aparato agora, um aparato financeiro, já tem uma empresa agora que não tinha, que é brasileira e que vai tomar conta da carreira dele. Eles devem trazer um parente, possivelmente um irmão dele, para morar e tomar conta da vida dele e ajudá-lo a amadurecer no esporte no Brasil. Ele teve todo o suporte desde o início, quando o Erasmo Damiani fez a captação e pensou, junto com a pedagogia do Atlético, sobre a questão de ter ali um tradutor, um professor de português, para ele fazer a adaptação, porque o Atlético entendeu, naquele momento, lá em 2023, 2024, que o Cissé era diferenciado e quase até perderam ele. Hoje ele é olhado para o mercado, pode ser que nem fique por muito tempo aqui, mas esse é o resumo da ópera desse vídeo até longo que a gente fez sobre a história do Cissé. Então, ficamos por aqui. Vou te passar aí um pedido. Se você gostou do vídeo, você curta, comenta, compartilha. Achou legal a ideia do Atlético continuar trazendo mais gente da África? Gostou da história do Cissé, que é um atleta que foi captado lá pelo Damiani, mas que continua com o processo aqui com o Luiz Carlos Azevedo? Me conta aí, comente, curta, compartilha, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Ative o sininho de notificações, porque se te faz bem, vem. Se te faz mal, tchau, valeu.